Olá, queridos. Vamos dar continuidade à nossa aula de estudos amazônicos, falando sobre Belém, a bela capital do Pará. Então, olha lá, nós falamos nas aulas passadas sobre o excepcional crescimento econômico, proveniente da economia gomífera, da economia do tempo da borracha. E Belém ela vai sofrer uma grande transformação, principalmente no aspecto urbanístico, né? As transformações visíveis no aspecto urbanístico, no aspecto da cidade de Belém. Ok? Então, olha só, a gente falou sobre as marcas de Belém na época da borracha, né? Nós falamos sobre a Rua João Alfredo, que era uma das mais ativas do bairro do Comércio. Falamos também, além da João Alfredo, como marcas da época da borracha, falamos também sobre a transformação no aspecto demográfico, ou seja, no grande crescimento demográfico da população no período da borracha, principalmente em função do processo de migração para a nossa região, as pessoas vindo em busca de uma vida melhor. Falamos sobre a importância regional de Belém no período, como Belém se torna um grande centro comercial, o entreposto comercial, ou seja, daqui o comércio vinha, se originava aqui a partir do porto de Belém, a partir como Belém chegava, as mercadorias chegavam daqui, aqui havia a distribuição, ou seja, era um entreposto comercial. A Belém, até 1900, era o único centro comercial, o centro de exportação da borracha. Depois veio Manaus, Bem, e Belém era o terceiro maior, o mais movimentado porto de todo o Brasil. Só perdia para Rio de Janeiro e Santos, em São Paulo. Então, falamos também sobre isso. Falamos sobre a primeira praça financeira, ou seja, a concentração ali no bairro do Comércio, sobre bancos nacionais e estrangeiros importantes. Falamos sobre a concentração de inúmeros serviços, como hospitais, colégios e órgãos do governo federal, e a única cidade da Amazônia com um bairro industrial, ali o bairro do Reduto. Falamos sobre como Belém como principal residência da elite regional, entre a Praça da República e São Brás, é o mais importante centro da cultura erudita da Amazônia, com o Teatro da Paz, 6 cinemas, Conservatório Carlos Gomes, jornais, revistas, a Faculdade de Direito e a de Farmácia. Falamos em Belém como um principal centro de ensino do Estado, como vocês veem na imagem o Colégio Par de Carvalho, o Colégio Gentil Bittencourt, o IEP, o Lauro Sodré, entre outros. Ok? Falamos também sobre a modernidade de Belém, como Belém vai ser modernizada a partir da política do então intendente Antônio Lemos, que vai modernizar e embelezar a cidade no início do século. Algumas transformações, principalmente nos aspectos urbanísticos da cidade. Falamos também sobre a política de higiene pública, na criação do mercado de ferro, do ver-o-peso, a implantação da rede de água e esgoto, a drenagem dos pântanos, ali, principalmente próximo ali, entre a Tamandaré e o ver-o-peso, aterramento daquela área, a construção de hospitais, da usina de queima, de incineração de lixo. Eu falei na aula passada como surgiu o bairro da cremação ali, sobre a usina de cremação, vocês veem na imagem aqui ao lado. E aí nós encerramos a aula. Bem, continuando a nossa aula, a gente, ao aspecto da modernização de Belém, a gente vai falar sobre a Belém da época do esplendor, a chamada Belle Époque. O que era a Belle Époque? Era um movimento que vivia principalmente a Itália, a França, a Inglaterra, nos aspectos urbanístico, cultural. Então, e essas transformações elas vão chegar até aqui.
através das construções, né, os espaços exteriores, eles vão sofrer essa influência da arquitetura da França, da Inglaterra e da Itália, que vive essa Belle Époque, esse movimento, né, artístico, literário, né, urbanístico, ok? Aqui na imagem, lá no canto, você vai perceber a escadaria de uma loja chamada Paris na América. Até hoje ela existe, ela vende tecidos aqui no nosso comércio, né? Você vê o aspecto aí do Porto de Belém, da Companhia de Docas, né? E outros locais, né? Ali com as fachadas, né? Que representa essa influência desse movimento chamado Belle Époque. Ok? Vamos lá? Então, olha só. Mas tudo isso que nós falamos, tanto nas aulas anteriores como o que nós acabamos de falar, né? Essa organização, essa modernização, ela vai ser organizada para as classes ricas, né? Essa modernização da nossa cidade estava associada à beleza e ao conforto. Então, esse espaço urbano ele foi organizado, por exemplo, a largura das ruas, a limpeza e tal, a política de higiene pública, né? Essas construções públicas particulares das famílias ricas, elas foram todas, né, para atender esse público, essa classe rica. Por exemplo, as casas elas eram feitas com tijolos ingleses, né? As telhas francesas, o revestimento em azulejo, né? As ferragens de aparelhos sanitários, né? Os vidros, panos, artigos de luxo para mobiliário, luminárias de cristal, tapete, etc. Então, quem tinha acesso a isso era a população rica. Então, essa organização ela ocorre principalmente no centro de Belém, ela é organizada para as classes ricas. E a maior parte da população, né, que eram os menos favorecidos, que não tinham, né, poder aquisitivo alto, eles não podiam comprar esses produtos importados da Europa. Eles não podiam nem mesmo comprar, às vezes, produtos aqui regionais, produtos que eram produzidos aqui na nossa região. Então, presta atenção, se eu vou organizar, principalmente o centro, com as fachadas e tal, inspiradas na Belle Époque e tal, nesse movimento, se você perceber, as construções elas tinham dois patamares, né, assim como se fosse um friso, que era chamado de eira e beira. Aquilo era sinal de imponência financeira, né? Então, ou seja, era sinal de riqueza. E a população pobre, ela não tinha condição de estabelecer aquele padrão de construção, não tinha grana para manter aquele padrão. E o que acontecia quando você não tinha, apesar de você ter o seu dinheiro e tal, você ter o seu dinheiro, o seu terreno e tal no centro, se você não tinha condição de construir naquele padrão, era igual como domínio fechado hoje aqui em Belém, na região metropolitana. O que acontecia? Você era desalojado, né? Então, você não podia adequar a sua moradia à nova estética da cidade. Então, você era desalojado. Você ia para uma área afastada do centro, lá construir o seu barraco. Então, o seu barraco, né? Você não poderia construir a casa nesse padrão, podia construir só o seu barraco lá, então você tem um barraco lá para a periferia, né? A área afastada do centro, ok? Então, essa era a questão urbanística, né? A questão das construções, né? Principalmente as particulares. Com relação à cultura e à diversidade, nós tivemos um crescimento, uma cultura de diversidade crescente. Por exemplo, as tradições populares. A cultura paraense ela vai assimilar a influência de origem diversa, né? É por isso que nós temos hoje uma cultura rica e diversificada, né? A gente herdou dos índios, por exemplo, os mitos, a culinária, né? Palavras do nosso vocabulário, hábitos de origem cabocla, a forma literária que vinha de Portugal e outras influências. Então, as tradições populares, né, da nossa cultura paraense, ela vai assimilar origens diversas, ok? Nós também, com o movimento, né, de produção da borracha, ele foi sustentado pelos que eram chamados soldados da borracha, que eram os nordestinos, principalmente os cearenses, que vão migrar para a nossa região, eles vêm do sertão nordestino, né? Eles eram cantores, violeiros,
né? E com eles vêm os novos hábitos culturais, né? Que vai trazer, por exemplo, a forma do improviso, aquela discussão que há na forma cantada, né? E entre duas pessoas, né? E isso vai ser incorporado à nossa cultura regional, essas tradições nordestinas. Também a gente precisa mencionar a cultura erudita no Pará. A partir da construção, por exemplo, do Teatro da Paz, né, a gente tem grandes espetáculos, grandes shows que vêm, né, principalmente da Europa para cá, para você ter uma ideia, alguns deles vinham diretamente para cá sem antes passar no eixo Rio-São Paulo, né, de tão importante que a nossa região era. Né? Então, os principais espetáculos eles vinham também para cá, além do Rio e de São Paulo. Ok? E como isso vai acontecer? Através das classes sociais enriquecidas pelo dinheiro da borracha, elas vão fortalecer esse hábito de concertos, espetáculos, né? E vão introduzir essa música erudita que vinha principalmente da Europa. Ok? Beleza. E a vida política? Como é que era a vida política? A vida política que ela era agitada. Nós tínhamos duas grandes correntes, né? Uma liderada por Antônio Lemos e outra por Lauro Sodré. Você vê a imagem deles aqui em cima. Né? Então, só que essa vida política ela era limitada a alguns grupos da população. Por quê? Porque apenas 60% da população era alfabetizada, ou seja, tinha acesso ao que era escrito, à leitura daquilo que era produzido, à literatura, né? Às notícias. E quem não tinha que ouvir da boca daqueles que possuíam acesso, que eram alfabetizados. E o poder político era controlado nesse momento pelas camadas sociais daqueles que tinham dinheiro. Então, após a proclamação da República, né, as elites disputavam o poder, como eu disse, uma liderada por Antônio Lemos, que vai ser o intendente, né, como se fosse o prefeito da época, né, ele vai criar a Belém moderna, a política de Antônio Lemos, de higienização, de modernização, né, no início do século, e o outro representava a elite. Ele, no caso Antônio Lemos, ele representava a elite enriquecida com a grana da borracha. A outra, liderada por Lauro Sodré, era a elite mais tradicional, formada daquela galera do meio agrário, que eram os grandes fazendeiros, que tentavam conservar o poder, né, controlando alguns cargos públicos de importância, né? Mas aí do outro lado a gente tinha o grupo que representava aquele povo enriquecido com a economia gomífera, como a economia da borracha. E esses dois grupos haviam enfrentamento. Por exemplo, uma dos enfrentamentos chegaram até a fogo, no caso, na província do Pará, que era o jornal mais importante da época, como resultado desse conflito entre esses dois movimentos liderados por Antônio Lemos e Lauro Sodré. Ok, queridos? Obrigado pela atenção de vocês. Aqui a gente finaliza, né, essa parte de Belém, uma cidade moderna, essa aula. E nas próximas aulas a gente vai, né, voltar com um assunto já, né, diferente. Obrigado pela atenção de vocês. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Obrigado mesmo.